Abertura. Sequência de imagens. Envelope escrito confidencial. Portas de cofres analógicos. Envelope escrito secreto. Porta de cofre digital. Fundo preto escrito em letras douradas. Segredos. Separados por um segredo, unidos pelo destino. Até hoje eu sigo páginas sobre música, gosto muito do assunto. E pesquisando sobre algumas, eu vi um vídeo. E aí quando eu encontrei esse vídeo, aparentemente era eu. Uma blusa vermelha, lisa, gola polo, tocando violão. Só que eu falei, eu não lembro do dia que eu tava tocando com essa blusa, porque eu não uso ela. Eu nem me toquei a diferença de violão nem nada. E aí eu ativei o áudio do vídeo. Eu estava cantando com a minha voz uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Sou de uma família de muitos primos e muitos irmãos, na verdade muitas irmãs. Eu não tenho irmãos, eu tenho 3 irmãs por parte de pai, né, uma antes do casamento do meu pai com minha mãe, e 2 após o término do casamento, e 2 dentro do casamento. E a gente sempre se deu muito bem. E as 2 irmãs que cresceram comigo, que foram quem descobriram toda a história, quem viveram comigo toda a história de descoberta em relação ao meu irmão. Eu fui olhar lá o arroba dele e, Gabriel Freitas, como ele mesmo gosta de falar, eu me vi numa vida e com pessoas que eu nunca vi. Eu falei, cara, eu nunca fui pra esse lugar, como é que eu tô ali? Como é que eu não conheço essa gente? E aí eu entrei em contato com ele. Eu perguntei na página se alguém conhecia a pessoa. E aí mandaram o contato dele e eu entrei em contato, fui nas fotos e comentei lá. Cara, já reparou como a gente é muito parecido? Gabriel foi o primeiro a descobrir que, além de adotado, tinha um irmão gêmeo. Tinha uma tia que sempre me perguntava. De repente, ela chegava assim, sem ver nem pra quê, e dizia, se você fosse adotado, como é que você reagiria? Quando eu fiz 19, meu pai faleceu, eu tinha 17. E aí passou um tempo para poder, né, aceitar a perda, e aí me veio isso na cabeça. E aí eu decidi perguntar. Minha mãe tava lavando louça e eu falei, mãe, perdi meu pai, já sou adulto, né, 18 anos, meu Deus. Aí eu falei, já sou adulto e já consigo resolver minhas coisas. Eu queria saber da senhora, definitivamente, se eu sou adotado ou não, sempre ouvi isso. E ela me deu a mesma resposta, que será bobagem. Aí eu insisti, eu falei, olha, não tem por que a senhora mentir pra mim. E ela parou o que ela estava fazendo e começou a chorar. Por 5 anos, ele buscou o irmão sem sucesso. Quando desistiu, o acaso aconteceu. Gabriel Decidi Freitas, músico. Me desistir. Já vivi praticamente quase 20 anos sem encontrar essa pessoa. Se um dia for para encontrar, tanto faz. Eu já vivi até agora, não vou morrer sem. E vou seguir minha vida. Foi quando, tempo depois, eu encontrei ele de forma bem inusitada. Aí chamei as minhas irmãs, né? E falei, deixa eu mostrar pra vocês esse perfil aqui. Ela disse, isso aqui é tu. Não tem outra coisa, não tem outra explicação. Ou então é um fake. Eu falei, não, gente, olha o nome, não sou eu. Não tem como, eu não conheço essas pessoas, eu nunca fui nesse lugar. Então, vamos falar. Falei com a minha mãe, tudo isso antes do primeiro contato. Foram as primeiras 2 horas antes do primeiro contato. Eu entrei em contato com ele, ele perguntou, você tem algum tipo de comunicação, algum aplicativo aí? Você tem WhatsApp ou algo do tipo? Tenho. E ele me mandou um áudio contando a história que eu contei. Eu fui pra São Paulo, eu sou de São Luís. E eu tô procurando um irmão gêmeo. A gente começou a conversar e eu falei, deixa eu te contar a minha história rapidão. E aí comecei com muita cautela explicando pra ele, tal. Gabriel Freitas, família, minha mãe tinha me contado, o que eu sabia. E pra minha surpresa, ele não sabia de nada. Ele nem sabia que era filho adotivo e nem sabia que tinha um irmão gêmeo perdido. Eu realmente não imaginava. Não era algo que eu estava preparado. Foram 2 baques, né? Eu descobri que era adotado e descobri que tinha um irmão gêmeo de uma vez só. Então, a minha única reação foi rir e pelo sentimento de gratidão. Conversei com a minha mãe e falei, deixa eu lhe mostrar um negócio, esse rapaz parece muito comigo. Ela pegou o telefone, começou a chorar e disse, você senta aí, vamos conversar. Você não é meu filho biológico, você é meu filho do coração, mas pra mim não tem diferença. E o Gabriel é seu irmão. A gente se encontrou em outubro, dia 12 de outubro, dia das crianças, de 2017. Vídeo dos 2 irmãos se abraçando. E a gente não conseguiu chorar. Eu acho que a gente só riu pra dizer, toda a peraltice que a gente não conseguiu ter na infância, toda a molecagem que a gente não conseguiu fazer, vamos compensar agora rindo. Foi o que a gente fez, a gente riu e riu alto. 2 figurinhas repetidas rindo. Uma pecinha que faltava no quebra-cabeça geral da vida foi encaixada. E aí fez todo sentido.
de às vezes eu me sentir sozinho, de eu me sentir triste sem motivo. Porque todo mundo diz que gêmeo tem essa ligação, né? De se sentir, às vezes vou sentir uma coisa, e a gente tem muito disso. Principalmente no começo, a gente tinha muito disso. Ampliou meus horizontes, passei a amar minha mãe ainda mais. Eu achei que não poderia amar minha mãe tanto quanto eu amava, e passei a amar mais ainda. Mesmo ela não sendo minha mãe biológica, ela deu tudo por mim, e foi tudo. Com o reencontro dos irmãos, todo o segredo foi revelado. Os pais adotivos de Gabriel não sabiam que a gravidez era de gêmeos, e ao tentar adotar o segundo bebê, ele já tinha sido entregue a outra família. Os dois irmãos chegaram a conviver no primeiro ano, mas perderam o contato quando a família de Gabriel se mudou. E o pai quis manter segredo com medo de perder o filho. Foi por esse motivo que ele pediu para minha mãe não contar. Não conta, porque eu acredito que quando ele souber, ele vai abandonar a gente, vai abandonar tudo e vai atrás da família. Mal sabendo ele que eu não fiz isso. Eu sou muito grato e agradecido. E por incrível que pareça, o pai de Vitor também, o pai adotivo dele, disse a mesma coisa, que não contasse para ele porque tinha medo de quando meu irmão descobrir a verdade e abandonar tudo. Só que foi justamente o oposto. Segredos também podem ser positivos, e nesse caso esse foi muito positivo. Porque eu acredito que tem tempo para todas as coisas. E os meus pais compreenderam isso, meus pais adotivos e os pais de Gabriel também. E descobrir isso adulto ajudou a gente a reagir da forma correta, que é agradecendo e honrando os nossos pais, ao invés de se revoltar e brigar com Deus e o mundo. Com certeza. Descobrir esse segredo adiado só me fez bem. Porque eu só descobri quando eu tinha maturidade para processar toda a informação. Talvez em algum momento, em alguma situação de segredo, eu adiaria contar, como minha mãe fez. Eu não diria guardar. Eu vejo guardar como manter só para si, para ninguém nunca saber. Algo como uma coisa vergonhosa, sabe? E existe. Também pode ser que não. Mas no sentido da minha mãe, ela só adiou contar. Então acho que pro bem de algumas pessoas, para evitar algumas coisas, sim, eu adiaria. Mas guardar para mim, para ir pro túmulo comigo, acho que nunca. Irmãos conversam por mensagem de vídeo no celular. O que é um segredo? É uma informação importante a respeito da vida de alguém que, quando revelado, pode causar um abalo emocional na vida da pessoa, pode causar uma dor em alguém muito próximo, pode causar a sensação de que aquilo pode causar um grande prejuízo, mesmo que não venha a se tornar um prejuízo, mas a pessoa que vive aquela situação dolorosa, traumática, difícil, ela guarda aquilo para si, né? A ideia de um segredo é isso, né? Você guarda, é um não dito, é alguma coisa que não pode ser dita. Quando nós temos alguma dificuldade relacional, quando temos alguma impossibilidade de verbalizar alguma coisa, é o nosso corpo que de alguma forma adoece. Então, o nosso eu, o nosso psiquismo, a nossa vida emocional, ela vai de alguma forma se refletir em algum tipo de prejuízo. Pode ser através de um problema somático, no corpo propriamente dito, e pode ser no nível psíquico, tá? Então, por exemplo, um transtorno alimentar, uma obesidade, uma anorexia, uma bulimia, pode ser decorrente de um segredo familiar. É lógico que existem muitos segredos que não são coisas muito graves, mas a gente quer guardar segredo, né? Então, às vezes, um projeto de vida, alguma coisa assim, a gente guarda segredo porque o outro não botar inveja no segredo, né? Não botar inveja no projeto. Na nossa legislação especificamente, não existe um conceito de segredo, mas há proteção constitucional da intimidade e da privacidade, o que garante um certo nível de segredo na vida privada do cidadão e, eventualmente, de alguns atos do próprio Estado, seja no âmbito do executivo, legislativo ou judiciário. Então, o segredo, ele é uma proteção individual e também ele é tutelado pela Constituição. Quando a gente fala do direito à privacidade das informações, do direito à garantia de que as informações não serão vinculadas, que possam trazer algum prejuízo ao indivíduo. Então, consequentemente, a Constituição ela também resguarda o direito da pessoa de conviver e ter as suas informações pessoais de forma protegida e tutelada pelo direito constitucional. O segredo
dentro do aspecto constitucional, dentro do aspecto legal, ele é muito similar à ideia do sigilo. Só que o sigilo, ele é uma proteção do próprio segredo. Tanto que você olha na Constituição, você fala do sigilo à informação, do sigilo profissional, que nada mais é que uma proteção ao próprio segredo. Então, consequentemente, eles andam na mesma ideia, eles vão convergir na mesma percepção, mas existe o sigilo como um aspecto de tutela ao segredo, que é a obtenção da informação de terceiros. Segredos podem ser pessoais, comerciais, industriais, profissionais. Psicólogos, médicos, padres e advogados, por exemplo, são obrigados a resguardar as informações que lhes são confiadas. Quando nós fazemos o nosso juramento, a primeira coisa é resguardar sempre os interesses do nosso cliente. E dentro dos interesses do nosso cliente, nós somos aquela pessoa que ele vai se desvelar totalmente todas as suas informações. Então, as informações que são apresentadas ao advogado, ela precisa ser sempre protegida. Então, o advogado, constitucionalmente, ele tem uma previsão de resguardar o seu direito, o sigilo profissional. Agora, profissionais que também estão dentro do direito de obter informações em decorrência do exercício profissional, por exemplo, o advogado, um padre, um médico, que obtém informações por questões de confiança, a eles recai uma responsabilidade maior no âmbito criminal, porque eles estavam sobre a perspectiva profissional. Consequentemente, esse sigilo, esse segredo, pode potencializar também efetivamente o dano. Na Justiça, informações podem ser resguardadas para proteger as partes envolvidas ou a própria investigação. A legislação garante a proteção a certas intimidades listadas, como, por exemplo, no artigo 189 do Código de Processo Civil, que, eventualmente, em alguns tipos de processo, como processos envolvendo direito de família, que envolvam certas intimidades como de menores. Nesses casos, o juiz, avaliando a situação, a requerimento da parte ou mesmo de ofício, ele pode decretar o segredo de justiça. Quando decretado o segredo de justiça, só os advogados cadastrados na vara, no juízo, como advogados daquele processo, têm acesso à visualização ou até, se for um processo físico, ir no balcão da vara e consultar o processo. Por exemplo, se houver audiência na primeira instância ou sessão do tribunal em processo de segredo de justiça, a sala é esvaziada e só podem permanecer as partes e os advogados. O sigilo ele pode ser atribuído, por exemplo, a um documento. Então, um processo que tramita normalmente sem qualquer segredo de justiça pode ter sigilo em algum documento específico. Isso é muito comum em investigação criminal, quando há diligências ainda não finalizadas, há decretação de sigilo para aquela diligência, por exemplo, até para a própria parte, para o próprio réu, que não tem acesso àquele documento até a finalização da investigação ou do ato. No mundo comercial, o segredo pode ser considerado a alma do negócio. O segredo de empresa, ele está relacionado a uma estratégia comercial da empresa de fornecer, de não divulgar para a sociedade uma questão importante para o seu negócio, para a viabilidade do seu negócio. Então, pode ser uma fórmula, pode ser uma forma de fazer que aquela empresa decide guardar só para o seu corpo técnico, né, de uma forma muito restrita. O segredo, de fato, é a alma do negócio. Nós, pensando no mundo corporativo, a gente percebe quão competitivo, né? Quão competitivo é o regime, o sistema capitalista atual. As empresas, então, elas têm que buscar vantagens competitivas em termos de custos e baixos custos, em termos de preço, em termos de qualidade. Então, tudo hoje depende, como nunca, né? Depende de patentes, né? E depende de fórmulas ou criações que estejam sob sigilo. Quando a empresa opta pelo segredo, ela tem que fazer esses acordos de confidencialidade com seus funcionários, ou se ela vai ceder a tecnologia, também pode fazer acordo de confidencialidade. São contratos entre as partes, né? Contratos cíveis. Então, você tem a confidencialidade. Então, entre parceiros, né? Empresas que desenvolvem
determinado produto em parceria chamada Open Innovation. Então elas têm que se proteger, né, uma da outra também, por que não? E também em relação aos empregados e também em relação aos fornecedores. Então você, mediante contratos de confidencialidade bem elaborados, bem redigidos, que não deixem margem, brechas, né, que defina exatamente o que é o segredo, qual é o segredo. E que preveja multa, cominações para quem quebrar o contrato, para quem quebrar a confiança. A proteção começa no Acordo de TRIPS, no artigo 39, que prevê, né, que os Estados-membros, e o Brasil é membro, Estado-membro, signatário do Acordo de TRIPS, garantam a proteção que eles chamam de informação confidencial. E nós chamamos de segredo industrial ou enfim. Depois você tem a própria Constituição que garante a proteção das invenções. E depois você tem no artigo 195 da LPI, da Lei da Propriedade Industrial, pena de 3 meses até 1 ano ou multa para quem, mediante acesso ao segredo por vínculo empregatício, o viole. E também para quem, mediante fraude, o viole. E no caso do empregado, é bom ressaltar que a CLT prevê como uma das razões, uma das causas, né, um dos motivos para a justa causa, para a demissão por justa causa, a violação do segredo de empresa. Com o atual patamar de desenvolvimento tecnológico, é muito fácil fazer engenharia reversa de um segredo industrial. Então, é muito difícil manter os segredos industriais, né? Às vezes a gente tem alguma fórmula relacionada a um item de alimentação, alguma questão assim, mas hoje em dia questões de engenharia é muito difícil manter o segredo, porque é possível descobrir, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, que propicia fazer vários relacionamentos de uma forma mais simplificada, relacionamentos complexos, né, mas de uma forma com menos custo. Então, assim, a patente acaba sendo a forma mais segura de você ter esse conhecimento salvaguardado para o usufruto comercial da sua empresa mesmo, né? E se alguns profissionais são obrigados a manter segredos, outros são pagos para descobrir o que está escondido. Os tipos de investigações mais comuns e procurado, em primeiro lugar está investigação conjugal, a suspeita da traição no relacionamento, vem logo em seguida de casos familiares e também casos empresariais. Funcionários que alegam estar com deficiência física para não trabalhar e ficarem afastados diante do INSS, nesse período costumam procurar outro tipo de trabalho para ter 2 rendas. A investigação ela atua juntamente com os advogados, onde somos requisitados para colher provas como sobre a pensão em que pessoas alegam não ter vínculo empregatício. Muitos tiram o patrimônio do seu nome e colocam em terceiros. E nesse momento a gente entra com a investigação do acompanhamento, em que a gente evidencia por meio de foto ou filmagem com data e hora todos os locais que a pessoa frequenta, se faz uso de vários carros, onde reside. Através de nossos equipamentos a gente consegue evidenciar muitos casos como violência à criança, até mesmo tratados dentro da própria casa, quando um dos seus cuidadores, que é para dar amor e carinho, está violentando sexualmente, está de alguma forma batendo na criança, trazendo uma agressão física, até mesmo para poder o adulto ser culpado e afastar a criança desse ambiente. As investigações contam com a ajuda da tecnologia. A gente tem equipamentos, a maioria deles com câmeras escondidas, vai desde esse relógio de mesa, um dos mais antigos nosso, corta-fumaça, isqueiro com câmera, cartão com câmera, a famosa gravata também com câmera, botão de camisa. Esse aqui é um cabideiro, tá? Onde tem uma câmera. Temos a tomada com câmera, a famosa escuta ambiente. Ela é muito requisitada em nossos trabalhos. Um dos modelos de rastreador móvel, onde a gente utiliza no veículo. Até mesmo um equipamento que garante o sigilo total das reuniões
de empresários e das pessoas que têm que manter o sigilo, onde não pode ser levadas informações ali conversadas. Atuando há 16 anos como detetive, Cristina coleciona casos curiosos. Um cliente meu há mais de 8 anos, ele solicitou até os dias de hoje para que eu acompanhasse a namorada dele. E eu não consegui entender, depois de tantos anos que eles têm de relacionamento, o porquê dele continuar investigando a namorada. E a gente sempre via, através da investigação nossa, dos dados em que coletávamos, as imagens, que esta pessoa não apronta. Ela nunca aprontou, ela sempre mantém uma rotina de trabalho, sempre ao lado dele, fora da rotina de trabalho. Ele confessou para mim que a investigação, na verdade, não era dúvidas em relação ao relacionamento dela com ele, mas sim porque ele já dava umas puladas de cerca e, para se certificar que não ia ser descoberto, ele monitorava 24 horas a namorada dele. Ele me surpreendeu porque, geralmente, quando as pessoas me procuram, elas querem manter os olhos sobre a pessoa, mas por ciúme, por insegurança. E nesse caso, não. Ele tem a certeza de que ela realmente não o trai, mas ele, para poder ter uma vida dupla, monitorava ela para poder ter a certeza que não ia ser pego nunca. E haja segredos a serem descobertos. Uma pesquisa realizada na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, aponta que uma pessoa comum guarda em média 13 segredos, dos quais 5 são, de fato, segredos. Ou seja, nunca foram compartilhados com ninguém. Por que é tão difícil guardar o segredo? É difícil porque, de alguma maneira, aquilo provoca um certo transbordamento, que a gente considera clinicamente, é que aquilo provoca um transbordamento dos limites psíquicos de cada um. Então, se para a própria pessoa que viveu é insuportável, quando ela compartilha com alguém, ela torna aquela pessoa responsável e guardião daquilo que ela não suportou guardar. A fofoca pode ser a revelação de um segredo. Olha só, não conta pra ninguém não, né? Mas o fulano me pediu para não contar nada, eu tô te contando, mas você tem que compartilhar comigo esse segredo. Isso é fofoca, de uma certa forma. E quanto vale a revelação de um segredo? As pessoas têm curiosidade na vida do outro no geral. Se a gente reparar, existe uma curiosidade, às vezes aquilo que a gente chama, né, de fofoca, uma fofoca recreativa, sobre o vizinho, sobre o colega de trabalho, sobre a pessoa da rua, é natural. Sobre a celebridade, por que as pessoas têm tanto interesse em saber da vida do famoso, da celebridade? Porque elas são referência, muitas vezes, dentro de casa, no trabalho, colocadas num patamar como se fossem verdadeiros deuses, pessoas que não erram, que não cometem erros, que não passam por problemas. Enquanto, na verdade, a fofoca, essa curiosidade vem para tirar esse mito de que, olha, não, essas pessoas também têm problemas, essas pessoas também erram. Os segredos que mais valem no mundo da celebridade são os segredos envolvendo relacionamento, geralmente traição, começo de relacionamento e fim de relacionamento. As pessoas têm muita curiosidade de saber sobre o íntimo, a vida privada. O fato de alguém ser uma autoridade pública, uma pessoa de personalidade pública, não retira dela também o direito da sua liberdade e também da sua intimidade, da sua vida privada. Nós vimos casos recentes que estavam expondo a pessoa, uma celebridade, a situações que retirava dela a sua privacidade como se ela não tivesse direito. Na verdade, é uma linha tênue entre você expor a sua vida pública e, consequentemente, resguardar a sua intimidade e a sua vida privada. Hoje, muitas vezes eu tenho uma informação e pondero sobre a vida do artista, porque ele é um elemento importante para o meu trabalho. Então, eu acredito que com o passar do tempo, eu fui entendendo o que passa e o público entende que é uma notícia que, ok, houve um deslize, houve um erro e a pessoa pode seguir. Outros erros que talvez até tenha informação, eu compreendi que eles não precisam ser noticiados, afinal de contas podem atrapalhar famílias, podem causar danos na carreira, prejuízos financeiros para artistas que têm toda uma equipe. Então é possível ter um ponto de equilíbrio, sem deixar de dar a notícia, porque eu também acho que é necessário que o artista entenda que faz parte da vida pública ser notícia, ele ter
ter um pouco da sua privacidade invadida. Mas existe sim um limite. Existem questões que beiram uma invasão absurda e que não são necessariamente notícia, não fazem sentido virar informação. E quer uma prova da curiosidade das pessoas? Moça, R$2 ou uma fofoca misteriosa de uma pessoa famosa? Fofoca misteriosa de uma pessoa famosa. Então toma, descobre essa fofoca. Dá uma caixa preta, uma moça. O valor da fofoca é mais que R$2, sim, mas vai além disso. Vai porque ela diverte, ela entretém. E de alguma forma, as pessoas têm essa pulguinha atrás da orelha para saber algo que ninguém sabe. É bom guardar segredo de alguém. É bom parecer que você tem algo na mão que nem todos têm. Tem uma magia nisso. É meio que inexplicável esse fenômeno que o segredo carrega. Gente! O que você acha? Moça abre caixa preta. Não sabia. Nossa, que fofocão. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Mesquita. Produção Bárbara Delegado. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Sueli Souza. Imagens Nelson Paiva, Francisco Costa, Nelson Ribeiro. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior. Montagem e finalização Carlos Snyder. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Pazuasa. Técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Plata Solidariedade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.